Gilvan Júnior aqui em mais um Testemunhando Cristo. Eu não sei qual é o horário que você vai estar assistindo esse vídeo, mas eu tenho certeza que esse vídeo vai tocar o seu coração. Hoje eu tenho aqui comigo um irmãozaço. Ele tem uma família linda, congrega com a gente lá na Manancial e é um homem de oração. É um homem de oração. Assim como o pastor Freud veio aqui no podcast passado, ele também faz parte do nosso grupo dos homens de oração e você vai poder conhecer muita gente ainda que faz parte do nosso grupo, tá? Pessoal, antes de mais nada, eu queria convidá-lo, você que não é inscrito nesse canal, se inscreve aí, tá? Coloca aquele sininho lá para você receber todos os nossos vídeos novos aqui do canal, tá? E se você puder, você compartilha com um amigo, com uma amiga que você acha que precisa assistir esse testemunho. E, sem mais delongas, eu vou passar a palavra aqui para o meu amigo, meu irmão Francisco, e você vai poder conhecer esse testemunho lindo e da família dele também. Francisco, seja muito bem-vindo ao canal Testemunhando Cristo. Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui para dizer quem eu era antes de Cristo e o que Cristo me transformou hoje, né? E isso que é importante. O importante não é a gente dizer quem a gente era. O importante é dizer o que Cristo fez da gente. Ótimo. Como ele mudou a história da minha vida, né? Verdade. Até porque a minha vida ela se divide em duas partes. Antes da minha filha especial, porque eu tenho uma filha especial, e depois da minha filha especial. Mais que especial, né? É mais que especial. Francisco, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu queria que você contasse um pouquinho da tua trajetória, né? Vou pedir para tu fazer uma breve, apresentação sua, quem é o Francisco, o que o Francisco faz hoje, né? Para as pessoas conhecerem um pouquinho de você e daqui a pouco a gente vai entrar no seu testemunho, o antes e o depois da Rayane. Amém. Então, hoje eu estou com 61 anos, tá? Eu me converti em 2013, em julho de 2013. Hoje eu trabalho com eletrônica, conserto de aparelhos eletrônicos. Quer dizer, há mais de 40 anos eu trabalho com isso, com conserto de aparelhos eletrônicos. De 2006 a 2016, eu dei uma parada e fui trabalhar numa firma de TV a cabo, com instalação de equipamentos de TV a cabo. E eu me converti em 2013, me batizei, isso foi em julho de 2013. Eu estava tão convicto de que eu estava querendo para a minha vida, né? Eu me batizei 6 meses depois. Chegaram até me perguntar exatamente se era isso que eu queria. E eu não tive dúvidas. O inimigo é astuto, né? O inimigo é. Mas Deus é muito melhor do que ele, verdade. Muito mais. A sabedoria não vem do homem, né? Vem do alto. Exatamente. E aí, quando foi isso, como é que foi essa conversão aí? Você teve alguma coisa que te levou? Isso foi forçado? Como é que foi isso? Por que você resolveu? A minha conversão, eu creio, primeiro assim, que eu demorei 40 anos para aceitar Jesus. Eu falo de 40 anos, porque minha mãe orou por mim durante 40 anos. E eu dizia que não seria cristão. Tá? Porque um erro meu, tá? Eu via muitos erros dentro da minha família, que a maioria era cristã, mas o erro estava em mim. O erro não estava neles. Primeiro tira a trave dos olhos. Né? Mas eu não tinha discernimento, né? E eu fiquei esse tempo todo, tá? Afastado da presença do Senhor. Afastado não, sem ter me convertido, na verdade. E depois que eu me converti, nunca mais me afastei da presença do Senhor. A minha família é uma família... A minha mãe teve 8 filhos, um faleceu, e nós somos hoje em 7. Minha mãe era semi-analfabeta. Mal sabia assinar o nome dela. Mas para mim foi uma das mulheres mais inteligentes do mundo. Porque meu pai era macumbeiro, né? Meu pai era macumbeiro, meu pai tinha uma reza que ele
saía com a mulher que ele quiser. Pra você ter ideia, o sofrimento da minha mãe, as amantes iam na casa, na nossa casa, para pegar o meu pai, colocar dentro do carro e sair com ele. E minha mãe assistiu aquilo tudo. Tá? E ela também era espírita na época, eu acho até que induzido pelo meu pai, tá? Mas com 49 anos de idade, o meu pai veio a falecer. Eu acho que Deus permitiu. No que meu pai morreu, a minha mãe, a família, né? Meu pai era tudo. Meu pai era que ganhava bem, colocava comida dentro de casa, a comida nossa era fartura. E quando ele morreu, nós começamos a passar fome. E eu acho que foi nessa época, eu não posso dizer com certeza, foi que a minha mãe conheceu Cristo, foi na dor. Uma vez ela reuniu os filhos na mesa e ela falou uma palavra que eu nunca mais esqueci na minha vida. Durante 15 anos eu esperei o teu pai para jantar. E ele nunca apareceu. A partir de hoje eu não espero mais ele, vou jantar com você. Tá? E eu era menino nessa época. E eu via a derrota no semblante da minha mãe. E eu acho que foi um dos motivos. Aí eu fui até motivo de chacota no meio dos amigos, porque a única mulher que eu transei foi com a minha esposa. Quando eu pensava, era mulher, quando eu pensava em pular o galho, como se disse naquela época, eu me lembrava daquela cena de tristeza, que meu pai foi muito ruim para minha mãe. Meu pai foi tão ruim para minha mãe que no dia do enterro dele não saiu uma lágrima dos olhos dela. Ela foi até julgada por isso, por algumas colegas dela da época. Mas eu acredito que ele fez ela chorar tudo em vida. Tá? E eu acho que foi nessa época que a minha mãe começou, através do sofrimento, a ir com a igreja evangélica. Conheceu o caminho. E ali mudou a história da família. Talvez se meu pai, eu não sei, porque o propósito de Deus a gente não entende. Talvez se meu pai não tivesse morrido, ia demorar mais tempo, né? E ver o sofrimento, nós ficamos 8 meses sem minha mãe receber do INSS, que ela não sabia como ele estava, como eu falei, era semi-analfabeta. E a minha mãe conheceu Jesus. Honra e glória do Senhor. Minha mãe orava tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto. Várias vezes eu chegava em casa à tarde da noite, ela estava dormindo, ajoelhada. E a cabeça, né, na cama. Porque de tanto orar, pegou no sono. Eu acredito que foi, também que eu posso te falar, propósito, né? Talvez foi um voto que a minha mãe fez com Deus, e dos 7 filhos hoje, vivos, todos já estão caídos na rede. E eu demorei bastante tempo. Você foi o último? Eu fui o penúltimo. Falando de conversão, a minha maior vitória foi quando eu perdi tudo, né? Eu não queria saber de Cristo. Tá? Em 95, nós levamos, eu e minha esposa, a minha filha, nós descobrimos que a minha filha tinha um probleminha, tá, de saúde, e levamos ela numa clínica, e lá foi constatado que ela tinha um problema mesmo. Tá? Como é que era esse problema? Então, ela nasceu meio amarelinha, e a gente percebeu que ela não tinha, quando eu falei minha filha, estou falando da Rayane, né? Uhum. Ela não tinha os movimentos. Ela é a mais nova, a mais velha? Rayane é minha caçula. Quantos filhos você tem? Eu tenho 3. Tem a Rafaela, que deve estar com uns 40 e pouco, o Rogia com 40, e a Rayane está com 32. E a caçulinha. Isso era que ano?
quando nós descobrimos que a Raine tinha um problema, a Raine nasceu em 1993, nós descobrimos 2 anos depois. Ela, com 2 anos, a gente via que ela era uma criança que, quando você colocava ela sentada, ela batia com a testa, ou parecia que era de borracha. Não tinha desenvolvido o que era para desenvolver. Aí nós já estávamos aquilo estranho, né? E procuramos um médico, e foi diagnosticado que ela tinha que fazer fisioterapia. Mas calma aí, deixa eu te interromper rapidinho aí. Como que vocês chegaram nesse médico? Então, como eu te falei, eu tenho 41 anos de profissão. Eu estava trabalhando numa loja em Botafogo, na praia de Botafogo. E fui atender uma cliente. E essa cliente, eu estou consertando a TV dela, e do nada eu comecei a falar do meu problema, que o problema da minha filha, na verdade. Do nada não. Deus sabe, né? Deus sabe de todas as coisas. E ela começou a me ouvir, parou para me ouvir, eu estou ali mexendo no televisor dela, e ela falou assim, eu estou arrepiada com a tua história. Eu vou ver o que eu posso fazer por vocês. Eu sou fisioterapeuta e trabalho na BBR. Eu vou ver se eu consigo encaixar a tua filha lá. Porque eu falei para ela que eu não tinha recurso financeiro para tratar dela, né? Ela ficou de conseguir uma vaga para a Raine dentro da BBR. Pra você ter ideia, a Raine se tratou nessa época, porque ela conseguiu na época daquele Flávio Silvino. Entendeu? Ele se acidentou, acho que foi na região dos Lagos, e se tratou lá. Sim. E a Raine conseguiu uma vaga lá através dessa grande amiga minha. Aí o mais engraçado ainda, o dia que ela marcou pra gente comparecer, eu não pude ir. E a minha esposa foi. E não tinha telefone celular nessa época. E ali no meio daquela multidão, minha esposa tentando falar comigo, não conseguia, porque era praticamente só orelhão na época, o modo de comunicação. E prove a Deus, e a Sandra, rodando ali dentro da BBR, ela achou a minha esposa e perguntou, você é a esposa do Francisco? E ela disse, sou eu, você é a Sandra? Sim. E a Raine, ali marcaram uma consulta para a Raine com a assistente social. Tá? E o que nós ouvimos lá foi uma coisa muito triste, porque a doutora falou que a Raine jamais ia ficar em pé. Meu Deus. Ela seria um vegetal, ela estava com 2 anos, e disse que se ela tiver mais 2 anos de vida, talvez ela não vá passar de 2 meses, 2 anos, 2 meses de vida, e se passar desses 2 meses, com 16, ela não chega aos 16 anos. Imagina um pai ouvir isso. E hoje a Raine tem 32. Eita glória. E ali... Vocês não eram cristãos, né? Não. Mas minha família era. Você vê que o zelo do Senhor, né? Para com eu Deus. Creio que a minha conversão começou ali. Porque daquele momento que ela falou que a minha filha seria um vegetal, eu já conheci o Deus da cura, mas não queria o Deus da cura. E sabendo como ela falou aquilo para mim, para minha esposa, eu resolvi fazer uma campanha de 7 semanas na Igreja de Deus e Amor. 7 quinta-feiras. E quem dirigiu o culto era meu irmão, tá? Meu irmão Zilton de Souza Paulo. Era conhecido demais dentro da Deus e Amor. E eu fui na primeira quinta-feira, na segunda quinta-feira, na terceira quinta-feira, na quarta quinta-feira. Eu e meu irmão junto. Ele dirigindo o culto. Meu irmão é muito usado por Deus, muito. Até hoje, graças a Deus, o pastor Freud teve a oportunidade de conhecê-lo. Legal. Tá? Agora, no meu aniversário. Então, meu irmão, na quinta semana, ele foi convidado para ir para São Paulo,
e foi anunciado lá em São Paulo. O homem de Deus, Zilton de Souza Paulo, domingo, era assim na Deus de Amor, né? E ele falou para mim, numa quarta-feira, ele me chama de Chiquinho, na época me chama de Chiquinho, eu não vou poder ir, eu vou a São Paulo. Então, se você não quiser ir, você vai na próxima semana. E eu falei com ele, não vou quebrar minha campanha. E não era cristão, mas estava decidido, eu não vou quebrar minha campanha. E ele foi para São Paulo. Meu irmão sabia do meu problema, sabia que eu tinha uma filha especial, sabia do diagnóstico médico, né? E ele foi para São Paulo. E mandaram um pastor de São Paulo para o Rio de Janeiro para ficar no lugar dele. Inverteram, né? Ele foi para São Paulo e veio de São Paulo. E nessa quinta-feira choveu demais, caiu um dilúvio, parecia que era tudo para eu não ir, entendeu? E eu não quis quebrar aquela campanha. Eu cheguei na igreja molhado, cheguei atrasado e fui o último, não tinha lugar nem para eu sentar, a igreja estava super lotada. Só foi você e Jesus, né? Só eu e Deus foi o suficiente. Eu subi na galeria e fiquei quase que encostado na parede. De tão lotada que estava. E tão cheia. A igreja estava super lotada. Lá na galeria, lá no segundo andar, o pastor que veio para o Rio, ele não conhecia o meu problema. Ele apontou na minha direção e falou, você aí. Aí eu olhei para trás. É você mesmo. Eu não sei o porquê, mas Deus está pedindo para eu orar por você. Forte, mas... Aí eu desci. Eu desci, fui lá na frente. Não sei qual foi a oração que ele fez. Tá? Porque assim, quando eu falo que eu não sei, porque eu sabia que era algo divino. Tá? Eu não tinha que nem saber, Você sabia que era Deus falando Deus. Contigo todo momento, né? E a prova veio logo em seguida. Porque depois daquele dia, a Raiane começou a melhorar. Olha como é que Deus age na vida de um ser humano. O meu irmão sabia do meu problema. E meu irmão era usado em revelação. E Deus não usou ele para não deixar dúvidas. Precisou vir um homem de São Paulo que nunca tinha me visto para poder orar por mim. E daquele dia em diante, parece que os ossos começaram a voltar. Quem era de borracha começou a ter ossos, né? Forte, mãe. Aí, 6 meses depois, se eu não me engano, tá? A Raiane ficou em pé na BBR. A menina que seria um vegetal, que só ficaria em pé com a ajuda de aparelhos, ela ficou em pé. E no que ela ficou em pé dentro da BBR, os médicos ficaram doidos com ela. Começou a olhar, um falava com o outro e assim foi. Passou mais um tempo, não sei se foi 6 meses ou mais um pouco, a Raiane deu o primeiro passo. Eita glória. Quando a Raiane deu o primeiro passo, naquela época a fita era de VHS da filmadora. Pegaram uma filmadora desse tamanho e começaram a filmar ela. E falaram para mim e para minha esposa que iam levar aquela filmagem para a escola de medicina. E assim foi. Eu completei as 7 semanas, né? Mas eu não aceitei Jesus. Meu Deus. Demorei 24 anos depois para aceitar Cristo. Mesmo com esse testemunho. Mesmo com tudo que Deus fez pela minha filha. Jesus. Eu demorei mais 24 anos. Mas a partir dali, como é que foi a tua vida? A Raiane só foi desenvolvendo, né? Foi desenvolvendo. Foi desenvolvendo. Isso. Mas o porquê dessa não aceitação a esse Deus Todo-Poderoso que você sentiu? Então, eu, nessa época, te falei, estava lá em eletrônica em Botafogo.
Minha vida depois que meu pai morreu foi uma vida muito, mas muito difícil, tá? Aí eu criei criei não, né? Eu até copiei, porque eu aprendi a fazer uma plaquinha que você colocava dentro dos equipamentos eletrônicos, ele liberava os canais. Canais de TV a cabo na época. Usava assim muito, naquela época, o sinal da TVA. É o famoso catnet. É uma coisa proibida. Isso. Aí eu gostei de ganhar dinheiro. Olha como é que o inimigo é sujo, né? E é difícil você aceitar Cristo com dinheiro no bolso. Eu sei que Deus mudou a vida da minha família. Através da minha mãe, Deus mudou a história dos filhos dela. E todo mundo ia para a igreja. E eu consertava os aparelhos eletrônicos. E tinha essa parte aí que me dava muito. Já ganhava dinheiro nessa época, né? Um tempo depois, é claro. Com conserto de aparelho. Mas o que me dava mais dinheiro era liberando esses sinais de TV. Eu lembrei agora daquele louvor que está muito em evidência, né? Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma, né? É verdade. Então, tem tudo a ver, né? É verdade. Mas vamos lá, continua. Aí eu fui para Angra dos Reis, fiquei lá um bom tempo, depois eu voltei, em 2000 eu voltei para o Rio de Janeiro. Continuei nesse ritmo, né? Aí eu vim visitar esse meu irmão, da Deus e Amor. E passei na Estrada da Posse, eu vi uma casa, tá? Casa do Prex. Minha esposa, vamos lá dar uma olhada. Eu morava em Brás de Pina. E quando eu cheguei naquela casa, eu perguntei ao corretor como eu faria para comprar aquela casa. Mas eu não tinha carteira assinada, eu era autônomo. E ele me deu o canal, como fazer. Eu fui, fiz a documentação como autônomo e tal, ele me instruiu. Olha como Deus trabalha. Eu achava que aquela casa não seria aprovada, porque eu não tinha como comprovar a renda. Mas 3 meses antes, eu tinha movimentado a minha conta valores altos. Como eu te falei, eu trabalhava, liberava esses aparelhos, então eu ganhava dinheiro e ia depositando dinheiro e aquilo. Com 3 meses, quando a gerente pediu, já que você não tem carteira assinada, está dizendo que trabalha com eletrônica, eu preciso dos 3 últimos meses do teu extrato bancário. Quando ela olhou, ela ficou doida, já mandou assinar. E eu fui à casa, eu consegui comprar. Foi assim que eu cheguei em Campo Grande. E o engraçado é que, mais ou menos, de 2013 para trás, como eu te falei, eu que via erros, né? Dentro da minha casa, eu rezei porque eu não era cristão. Senhor, se o Senhor me levar para um lugar onde eu me sinta bem, eu falei da minha maneira que eu iria frequentar a igreja evangélica. Aí Deus permitiu, creio eu, que eu comprasse essa casa. Eu comprei a casa em 2000. Depois eu passei o financiamento dessa casa, com valor, contrato de gaveta, que se diz, né? Aí depois a pessoa, 4 anos depois, me devolveu a casa, me ofereceu a casa de volta. Eu paguei 4 vezes menos do que ele tinha me dado na época. Só que eu não sabia que a casa já estava em leilão. E numa segunda-feira, eu fui na Caixa Econômica e lá eu fiquei sabendo que a minha casa tinha sido vendida no leilão na sexta-feira anterior. E ali começou a minha cabeça a entrar em parafuso. Eu não esquentava a cabeça com nada. Se eu tivesse perdido a casa, eu não estava nem aí. Até porque quando eu passei pro cara, eu passei com dívida, tendo dinheiro no bolso,
para pagar as mensagens, mas eu não estava nem aí para a vida, era muito... Eu sempre fui tranquilo, mas era muito doido nessa... Você dava muito valor às coisas do mundo, né? Não queria nem saber da verdade, as coisas do mundo eu não estava nem aí também, não. Só que quando a minha casa foi a leilão, da Rio Branco até Campo Grande, minha mulher veio chorando de lá até aqui, e a Rayane também. Aí arrebentou comigo. E você ainda estava numa situação financeira boa. Eu estava numa situação financeira boa. E logo em seguida, o que acontece? Aquilo que eu fazia para liberar canais, o sistema caiu. É aí que veio o problema. Casa vendida no leilão. O sistema caiu. Eu ofereci aquele serviço para pessoas que você sabe que... Tem um ditado que tudo que vem fácil, né? Vai fácil. Mas aí as pessoas para quem eu fazia, quem eu liberava canais, era de net gato. E tu sabe qual era o meu destino, né? Ou seja, você teria que arcar com as consequências. Consequências, né? Exatamente. Aí eu entrei em parafuso. Deus é muito justo, né? Demais. É maravilhoso, é tudo perfeito, né? Deus é tão justo, fugindo um pouco, que se você for no livro de Gênesis, Jacó tenta pegar a primogenitura para ter os 75% daquela época, era assim, né? Sendo o irmão mais novo, e ele não conseguiu, né? Mas a Bíblia diz que Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas ele é tão justo que ela de Esaú, ele deu para Esaú, mesmo ele sendo Deus de Jacó. Ele com aquela ira entrasse no coração de Esaú, Jacó sai corrido e deixa uma fortuna pela parte dele para trás. Saiu sem nada. Só que ele se arrependeu. Sem nada, mais ou menos, né? Que ele estava com a bênção, né? Não estou falando de bênção, estou falando do financeiro. Sim, mas a bênção é maior que a bênção foi tanta que Jacó não herdou nada nem de Abraão, o avô, e nem de Isaac, o pai. Quem enrica Jacó é Deus. Dentro da casa de Labão roubando ele. Uma passagem na Bíblia que o funcionário ficou mais rico do que o patrão. Esse foi Jacó. E foi no livro de Gênesis que essa turbulência minha, eu até acredito que Deus permitiu que isso acontecesse na minha vida, tá? Era o carinho que Deus tinha comigo. O zelo, né? O zelo. Tá? Talvez a promessa que ele tinha cumprido lá na vida da minha mãe. A gente falou sobre isso no podcast anterior com o pastor Feld, né? Sobre para Deus cumprir o propósito dele, não importa o que aconteça. Não! Ele vai cumprir. Vai cumprir. Né? Pessoas vão chorar, pessoas vão sorrir, mas o propósito de Deus, né? Exatamente. Quando ele tira Jacó de dentro de casa, porque Jacó dentro de casa, ele só queria mentir. Só queria usurpar. Só queria fazer besteira. E a mãe apoiando. Aí ele tira. No Jacó sabia que ia morrer, ele tem que fugir, né? Da presença do irmão. A Bíblia diz que em Betel, 100 quilômetros depois, ele vai deitar num travesseiro de pedra e vai sonhar. Você já viu alguém sonhar dormir num travesseiro de pedra? Difícil. Ele estava cansadíssimo. A Bíblia diz que ele via anjos subindo e descendo. Ele viu Deus ali. Ele não perdeu a oportunidade. Comigo não foi diferente. Quando eu entrei na Manancial, em julho de 2013, com a casa vendida no leilão, um sistema de pirataria de TV que eu fazia caiu, com medo de morrer na mão desses homens. Tá? Tava na dor. Rapaz, eu não dormia. Deixava minha mulher dormir para ela não me ver chorando, eu ia pro banheiro chorar. Porque ela podia desmontar. Tinha que ter aquele papel do homem, né? Sim. E olhava transparecer. Olhava pro teto quando ela estava dormindo, a lágrima descia. E daí falava comigo mesmo. Deus não existe. Olha o que Deus fez comigo, aonde eu cheguei.
Deus era culpado dos meus erros. Era só consequência das suas escolhas. Mas quando eu entrei dentro da Manancial, em julho de 2013, eu tive um encontro com Deus. Como é que foi esse encontro? Então, nesse dia, foi numa quarta-feira, tinha um pregador de Minas Gerais, o pastor Helder. Há um ano atrás, de eu pisar na Manancial, a Gláucia e o Vaguinho, não sei se vocês conheceram. Foi por intermédio da Gláucia. A minha mulher, um ano atrás, fez o cabelo com ela, ela falou do pastor. Não é da época do Gláucia e Vaguinho, não é da época do Giovanni. Não é não, né? Então você não. Então tu vai ficar sabendo essa história. E ela falou. Está em Portugal, né? Está em Portugal. E a minha mulher se lembrou, de um ano atrás, a minha amiga Gláucia falou que bom pastor, quarta-feira o cara prega bem e tal, nós vamos lá fazer uma visita. Eu não falei para minha mulher o que eu estava passando. Mas a visão de mulher, a visão de águia, ela sabia. Nenhum dos dois era da Manancial? A gente não era cristão. Ah, sim. O nosso lar era o meu, principalmente o meu. A família toda era assembleana. Tá? E eu vim parar numa igreja batista. Aí assim. E quando eu pisei na Manancial em 2013, eu só fui porque ela insistiu demais para eu ir para a igreja. Porque eu disse para ela que eu não iria para a igreja porque Deus não estava sendo justo comigo. Presunção. Aí, um ano atrás, Deus fez ela se lembrar que a Gláucia tinha convidado ela. Ela falou para a Gláucia várias vezes que ela iria fazer uma visita, mas ela não queria ir fazer a igreja. Nem ela e nem eu. Quando eu cheguei nessa situação, parece que ela percebeu. Eu não contei para ela o que estava passando comigo. Ela percebeu. Aí, insistiu. Bom, então vamos lá na quarta-feira. E eu fui na quarta-feira para deixar ela na igreja. Minha cabeça ia deixar ela na igreja e quando ela liga para a Gláucia que ela estava indo, a Gláucia teve uma hemorragia. E disse para ela, a gente estava a caminho da igreja. Não precisa ir hoje não, irmã. Eu passo assim, deixa para ir quarta-feira que vem. Aí ela falou para mim, eu falei, agora eu não volto não. Aquela mesma decisão que eu tive de não faltar, não quebrar campanha. Há 24 anos, aí já tinha sido passado. Da campanha que Deus respondeu a minha campanha até eu entrar na Manancial, se passaram 24 anos. O tempo é do Senhor, né? Eu fiquei perdido. Literalmente perdido. 24 anos perdido. Deus foi tão bom comigo que quando eu servi esses homens, um não podia ficar sabendo, eram 3 tipos diferentes. Um não podia ficar sabendo que eu servia ao outro, senão já era. E eles não ficaram sabendo. Eu achava que eu era o cara. Acho que nada. Eu creio que já ali estavam os joelhos da minha mãe, Deus respondendo. Deus nunca deu. Errei com algumas pessoas, sim, errei. Mas que esses homens Deus nunca deixou errar. Não era considerado, né? Aí, quando eu cheguei, caminho para a igreja, que a Gláucia teve aquela hemorragia, eu falei, não, agora eu vou. Nunca falei que eu ia, não foi se foi isso que motivou, que eu ia para deixar minha esposa. No meio do caminho já mudei, não, agora eu vou. Agora eu vou. Aí ela ligou para o Vaguinho, que é o marido dela. E ele recebeu a gente. Nunca eu entrei na Manancial. Rapaz, aquela aflição. Só em pisar. O homem não tinha nem estava a pregação. Nunca eu pisei na Manancial. Aquele choro. Aquela angústia. Quando passava um carro em frente à minha casa, me buzinava, eu achava que tinha alguém atrás de mim para fazer uma maldade comigo, eu me escondia dentro de casa. Estava assombrado. Rapaz, eu estava derrotado.
Fui ao fundo do poço. Eu creio que Deus permitiu que eu fosse ao fundo do poço. E a mão dele estava lá me aguardando para me ter uma conversa tete a tete com ele. Por que eu falo de Jacó que quando ele sonhou, Deus teve uma conversa com ele lá no deserto. Dentro da tua casa eu não consigo falar contigo porque tua mãe não deixa. Olha, aqui nós vamos conversar. E comigo não foi diferente. Porque quando eu chego na igreja, eu não conhecia Jacó, não sabia quem era Jacó, não se conhecia nada. Pastor Helder começou a pregar em Gênesis e falar da vida de Jacó. Ele é mentiroso, usurpador, ele é isso, ele é aquilo. Mas o Deus que transformou a vida de Jacó. O pastor Helder veio de Minas Gerais para falar contigo. É comigo. Ele muda a história da tua vida também. Aquilo entrou no meu coração e eu comecei a chorar. Chorei o culto todo. Flecha. Eu levantei minha mão 10 semanas depois. Não me esqueço disso. Com o pastor El, teve um congresso, um domingo. Ele veio pregar na Manancial. E o engraçado, dessas 10 semanas, eu fui numa quarta, eu fui no domingo. Se fizer o apelo, eu aceito hoje. Ninguém fez o apelo. Aí fui na quarta-feira. Se fizer o apelo, eu aceito hoje. Ninguém fez o apelo. Aí voltei e assim foi. De 10 semanas que ele atrás, até o domingo que ele foi, ele pregou. Para mim, eu tive encontro com Deus naquele dia que eu aceitei Jesus. Eu levantei minha mão 10 semanas depois. Mas eu entendo hoje, estou com 13 anos de convertido, e foi naquele dia que Deus me resgatou. Não aceitei, não. Ele que me resgatou. Né? A gente fala que aceitou Jesus, é uma mania que a gente tem. E 10 semanas depois, eu levantei a minha mão. Engraçado que naquela quarta-feira, tinha ela Júlio, como eu falei, né? Júnior ou Júlio? Acho que era Júlio. Tinha um quentão, uma festa junina, lá em Blas de Pina. Eu morava em Campo Grande, mas fui em Blas de Pina. Pronto. Quando eu cheguei lá, porque eu ganhava dinheiro. E quando eu com dinheiro no bolso, eu chegava no meio da rapaziada, era tudo comigo mesmo. Mexia. Achava que eu era o cara. Bobão deixava lá 200, 150, mandava descer e tal. E quando eu cheguei, né, os malandros da vida, sentei na mesa, já trouxeram aqueles trazinhos, uma, duas, e eu pagava uma caixa. Oferta do inimigo. Então, eu falei, a partir de hoje, eu não coloco mais um gole de cerveja na minha boca. Começaram a rir de mim. Que isso, rapaz, tá ficando doido. A partir de hoje, eu não bebo mais. Falou isso. Falei. Naquela mesma quarta-feira, o culto acabou 9h30 para 10 horas. Eu fui de carro para Blas de Pina, como aquela festa de rua, né? E fiquei ali e tal. Rapaz, eu perdi o prazer, nem sei se era prazer, a vontade de beber a cerveja. Nunca mais coloquei na minha boca. Não precisou o pastor, nunca, até o pastor Jonas, inteligentíssimo, é um homem de Deus, não me proibiu de nada, mas eu creio que naquele dia o Espírito Santo fez morada e eu parei de beber. E naquele dia eu entreguei a minha vida a Jesus. Mas não foi fácil, não. Não foi fácil. Até porque eu costumo dizer que eu não dei esse prazer para minha mãe me ver convertido. Minha mãe morreu uns anos antes. Eu carrego comigo às vezes não vou dizer nem tristeza, não. Assim, uma coisa que eu não fiz, né? Quando a minha mãe era viva, porque minha mãe me perguntava onde você estava. Eu dizia que estava em outro lugar.
Nunca disse que estava dentro de uma favela, fazendo isso, fazendo aquilo e tal. A pessoa que mais orou por mim nessa vida foi a pessoa que eu mais menti. E eu tinha vontade de pedir perdão para minha mãe, né? Mas eu não dei essa oportunidade para ela. Pode ter certeza que ela sabia. Ela sabia, entendeu? Ela sabia porque ela conhecia o Deus que você conhece hoje. Eu sei que ela sabia porque o último dia que eu vi a minha mãe viva, a minha mãe morreu no hospital Marechal Hermes e ela já não estava bem debilitada. E ela quase não falava. Não se mexia. Aí eu cheguei para visitá-la, eu e a minha esposa, e no que eu entrei, ela levantou. Não conseguiu falar nada, olhou com os olhos dentro dos meus olhos, ficou olhando. Eu fiquei olhar de quando a gente era criança, né? Que só o papai olhava pra gente e já sabia que fez algo errado, né? Foi mais ou menos isso. Ela olhou e no outro dia, acho que foi no outro dia, ela veio a falecer. Então eu não dei essa oportunidade, né? Ela me viu convertida. Fico imaginando a minha mãe me vendo, falando que Jesus é bom e o diabo não presta, né? Mas é isso. Fique em paz, porque o lugar que a gente vai, né? Nós já sabemos e com certeza ela sabia, ela tinha essa certeza que você iria estar convertido em breve, assim como aconteceu. Eu tive lá em Brás de Pina, uns meses atrás, meu irmão mais velho até me confidenciou isso. Deus sabe do que faz. Eu falei isso para ele, né, que eu não dei esse prazer para ele, para minha mãe. Ele falou: rapaz, nós somos em 7. Ele está com 70 anos hoje, Zenilton. Eu vou te falar uma coisa. Minha mãe reunia a gente e falava assim: vocês são tudo crente, mas não chega aos pés de Chiquinho. Eu não gostava de brigar, eu não gostava de confusão, tudo para mim estava tranquilo. E ele falou: minha mãe te amava muito mais do que a gente. A gente percebia isso. Se ela tivesse visto você convertido, eu acho que ela morria de emoção. Eu acho que foi ele falando para mim, eu acho que foi Deus que não permitiu isso. Ela visse você convertido, que era a maior felicidade dela é você convertido. Às vezes aquilo me confortou, sabe? Aquelas palavras me confortaram. Com certeza. Às vezes a gente não entende, né, os propósitos, os caminhos, como eu acabei de falar aqui agora, né? Não importa o que aconteça, Deus vai cumprir o seu propósito, né? Pessoas vão chorar, pessoas vão se alegrar, né? Pessoas vão ficar tristes com pessoas que faleceram, mas Deus vai cumprir o propósito dele, a vontade dele. E a vontade de Deus é soberana. Deus soberano. Muitas vezes, às vezes, Deus vai fazer. Como é que é? Vai fazer maravilha, algo em minha vida, né? Mas na verdade Deus vai fazer a vontade dele na tua vida, na nossa vida. A vontade não é nossa, não, entendeu? É a vontade dele. Então eu agradeço muito a Deus isso. E a partir desse momento que você se converteu, se levantou, entregou sua vida de fato, né, para Cristo, como é que foi? Porque eu sei que pessoas que ainda não se renderam a Cristo acham que, né, quando se rendem a Cristo vai acabar tudo, os problemas, né, as aflições, né, não vai ter mais. Então, quando eu aceitei Jesus, eu parei com tudo, como eu te falei. Em 2003, eu ganhava cerca de 2003, mais ou menos, até 2013. Vamos botar aí que em 2013, mais ou menos, eu ganhava cerca aí, com esses cambalaches. Esses trâmites.
eu botava uns 6 mil reais no bolso ou mais. E muito restaurante com a família. Chegava Isso no aí, shopping. quantos anos atrás? 2013. 13 anos atrás era muito mais ou dinheiro. menos o dobro, né? que hoje em dia. Muito. Isso foi num mês, né? Mas às vezes numa semana, no final de semana, fazendo, atendendo um aqui e outro ali, já conseguia colocar 1.000, fora os 6 mil. Às vezes 1.000 num final de semana. Ainda tinha os extras. Você imagina como é que era a minha vida, né? E quando eu aceitei Jesus, eu parei com isso tudo. Aí a consequência veio. Pra você ter ideia, eu entrei numa loja de móveis famosa, onde até o móvel para entrar prego era difícil. Eu fiz uma compra nessa época de 8 mil reais. 8 mil para mim era... Parcelei 8.800. Parcelei no cheque 10 de 880. Meu amigo, era dinheiro, mas o dinheiro entrava fácil no meu bolso. Já tinha pago 4 ou 5 prestações, se eu não me engano. Aí o sistema caiu. Aí eu aceitei Jesus. Aí eu voltei para a minha realidade. Aí as cartas começaram a chegar. Era cobrança de um lado, cobrança do outro, cobrança de um lado, cobrança do outro. Ia chegando carta. Chegou um tempo que aquilo começou, porque eu já tinha sido resgatado. Quando chegava a carta para mim e cobrança, quando eu não era cristão, eu não estava nem aí, eu rasgava, não queria nem saber. Às vezes eu estava com dinheiro e não pagava. Mas quando eu me converti, aquilo começou a me incomodar de uma tal maneira que você não imagina. Eu comecei a entrar em parafuso de novo. Né? E falei, Deus, e tu não sei. Aí eu estava achando que Deus estava me castigando, mas que nada. Eu estava semeando, mesmo antes de ser cristão. Eu estava colhendo aquilo que eu semeei. E tem muitos cristãos hoje que entram na igreja, tá? E acham que aquilo que ele fez, ele não vai colher sim. Acho que vai pagar, né? Demorei 1 ano e meio para Deus tirar aquilo tudo da minha vida. 1 ano e meio que eu demorei. Tá? Como eu te falei, minha casa foi a leilão. E eu me aceitei Jesus na quarta-feira. Eu saí da igreja tranquilo. Com a casa no leilão, tá? Devendo os caras. Aquele homem que estava aflito, eu fiquei tranquilo. Tranquilo. Na presença do Senhor. Tranquilo. Numa quinta-feira, eu te falei que a carta chegava, eu rasgava. Aí quando eu cheguei lá para pegar a carta, estava escrito lá: advogados, associados, tal. Se a tua casa foi vendida no leilão com menos de 5 dias, vem aqui. E nós conseguimos reverter. Aí eu contei sexta, sábado. Não contei nem sábado e domingo. Sexta, botei dia azul de sexta, segunda, terça, quarta, quinta. Corri para o advogado. Cheguei no advogado, contei para ele a minha história e tal, isso e aquilo. Foi eu, minha mulher, a Rayane. Aí ele falou assim: rapaz, não. Eu fui sozinho. Minha mulher, a Rayane, não foram, não. Fui sozinho. Vi aquela carta, falei, mulher, eu vou lá na Rio Branco. Liguei primeiro, os caras liguei e tal. Falei, vem aqui que nós vamos ver o que a gente pode fazer. Aí fui. Comecei a conversar com o advogado, isso e aquele e tal. Ele falou, cara, vamos tentar reverter isso daqui. Realmente sua casa já foi vendida. Acho que ela já tinha até dado sinal lá.
Vamos ver o que a gente consegue fazer. Aí eu fui conversando com ele, eu falei, rapaz, eu tenho uma filha especial, tô com a cabeça quente. Como é que é? Eu tenho uma filha especial? Tenho. Eu tenho os laudos dela? Tenho. Você vai me trazer isso amanhã. Aí foi eu e minha mulher. Chegamos lá, ele viu o laudo, aí ele entrou. Tá? Por causa da deficiência da Rayane, ele entrou com a petição em cima daquilo. 15 dias depois, 15 dias, ele me ligou. Falou pra mim assim, e toda a minha mulher querendo sair de casa, meus filhos querendo sair, daqui a pouco o comprador vai bater aí, tá? Vai querer entrar na casa à força, se a gente não sair, eu não quero passar vergonha com ordem de despejo e tal, e isso e aquilo. Falei, não. Era decidido. Se Deus mandar eu sair, se Deus não mandar eu não saio. Vamos esperar ver o que o advogado vai falar. 15 dias depois, o advogado pegou o telefone e me ligou. Seu Francisco, eu não sabe da maior. Eu nunca vi. Primeiro ele falou assim, tenho tantos anos de advocacia, esse de dar o nome, mas eu nunca vi o juiz responder uma causa favorável com 15 dias. O juiz botou para o senhor permanecer na casa, ninguém tira o senhor daí. Entendeu? E nós vamos agora, o senhor vai ficar tranquilo, que ninguém vai bater na porta do senhor. E nós vamos ver o que consegue fazer. O primeiro passo já foi dado. Quando ele falou isso, eu lembrei da minha esposa falando que já era. Da minha nora falando que eu era maluco. E muita gente falando coisas ao contrário. E a lágrima desceu, querido. E Deus é Deus. Deus é Deus é Deus. Deus, eu comecei a responder, né? Eu comecei a entender. Tu passou aquele deserto que você quis. Se você tivesse lá atrás, há 24 horas, olha que você perdeu em 24 horas. E tem gente que tá assistindo isso aí e tá vivendo algo parecido, né? Duvida, né? Duvida. Tá relutante. Mas o Deus que mudou a história da minha vida é capaz de mudar. Tenho certeza que vai mudar a história da sua vida também. Maravilha. Não desista do teu filho. Minha mãe não desistiu de mim. Durante 40 anos a minha mãe orou por mim. Olha o resultado aí. Graças a Deus eu estou convertido. Tá? E Deus fez na minha vida o propósito através daqueles joelhos. E hoje eu estou aqui. Para dizer que Deus é bom e o diabo não presta. Eu vou te contar mais ainda. Quando a minha mãe morreu, foi o dia mais triste da minha vida foi quando a minha mãe morreu. Eu não era convertido ainda. Como eu falei que ela não viu me converter. Aí a minha irmã, ela pediu para eu tratar da documentação. Minha mãe pagava aquele plano funeral à igreja, né? E eu fui lá em Irajá, não vou dizer o nome lá na capela, né? E peguei uma carona para ir até o hospital para reconhecer o corpo. Eu ia de ônibus, que não tinha Uber naquela época, mas o motorista da Kombi falou, não, vem comigo, eu levo o senhor até lá e tal. Aí eu entrei na Kombi e fui. Eu estava ali meio derrotado com a morte da minha mãe. Só que eu não sabia
ele me deu carona porque o ajudante faltou. Aí nós fomos lá, acho que é Carlos Chagas, o hospital. Aí o cara puxou aquela gaveta, aquele saco preto, abriu o flechequé, quando eu vi a minha mãezinha lá dentro, né? E o rosto dela, minha mãe, Ficha caiu. ela me viu. Aí eu saí. Né? E sentei num banco lá, comecei a chorar. Daqui a pouco veio o motorista da funerária. Aí me viu, me chamou todo sem graça. O senhor não me leva mal, não. Não pode falar. Meu ajudante faltou. Eu preciso tirar tua mãe lá de dentro e colocar dentro do caixão. O senhor consegue me ajudar? Falei, vamos lá, tranquilo. Aí ele puxou, né? Aquela gaveta, não sei se é aço ou o que é. Aí ele pegou minha mãe pela cabeça, por aqui assim, e eu segurei minha mãe pela perna, né? Botei as pernas dela juntinhas assim e segurei. E quando eu olhei para ela, minha mãe estava pele e osso. Morreu mesmo de velhice. Tu via, assim, estava muito ruim. Aí meus olhos bateu no joelho. Era a única parte do corpo da minha mãe que parecia que estava vivo. Por aqueles joelhos. Ele me mostrou isso depois que eu aceitei Jesus. O joelho de Você oração. lembra daqueles joelhos? Aleijado. Parecia que estava intacto o joelho. Quando eu olhei assim, na hora, fiquei muito triste, porque peguei ela no azinho e tal, ele colocou as flores e tal. Mas depois de convertido, Deus me trouxe a memória. Aquela mesma lembrança que ele trouxe quando Davi, lá no segundo livro de Samuel 9, que ele fala, ele se lembra do pacto que ele fez com Jonas e pergunta para Ziba se existe alguém ainda da família de Saul, de Jonas, que ele possa usar de benevolência. Lá em Lodebar. Eu costumo dizer que foi aquele, vou dizer pacto, né? Mas aquele voto que a minha mãe fez com Deus. Eu me lembrei daqueles joelhos. Daqueles joelhos que não deixou bandido me matar dentro da favela. Daqueles joelhos que não deixou que nada de mal acontecesse comigo. Eu já saí de favela 1h da manhã com dinheiro, com o bolso cheio do dinheiro. Entrei em várias favelas e ninguém nunca tocou em mim. Coração de mãe, né? Ninguém nunca colocou uma arma na minha cara. Os caras me pagavam bem, era em dinheiro. E não teve ninguém lá na frente para chegar para o e daí? O que você está conseguindo? Nunca aconteceu. Mesmo eu não sendo cristão. Através daqueles joelhos lá. Mesmo tendo escolhas erradas. Cara, foi assim, Deus foi muito bom comigo. Muito bom. Eu tô impactado. Gustavo, como é que você tá aí? Eu conhecia um pedacinho da história dele. Eu falei que você ia gostar. Eu tenho certeza que também você foi impactado com essa história, que tem muito mais, né? A gente vai fazer um convite aqui para a filha do Francisco. Se Deus tocar no coração dela, ela vai ter a oportunidade de contar o testemunho dela aqui também, né, Francisco? Opa! Francisco, a gente já está caminhando para o final aqui. Eu queria só que você deixasse uma palavra para essa câmera aqui, tá? Aquilo que tocar no seu coração, né? O que Deus falar contigo agora, pode falar aqui para quem está assistindo a gente agora. Vai ter segunda parte, né? Vai ter a parte 2. Então, gente,
Hoje eu contei o meu testemunho, né? Um pedaço. Tem mais coisa para contar numa outra oportunidade, quem sabe. Eu queria dizer para você, mãe, não desista do teu filho. Talvez nesse momento teu filho está com um fuzil na mão. E você não vai orar para Deus proteger ele, porque Deus vai proteger ele. Você vai entregar ele para Deus do mesmo jeito que Ana deu Samuel para Deus. Eu creio que aquele fuzil vai se transformar nisso daqui. O mesmo Deus que mudou a história da minha vida através das orações da minha mãe é capaz de mudar a história do teu filho também. Ah, mas meu filho é afeminado. Para Cristo não há impossível. Meu filho é cheirador de cocaína, meu filho é cracudo, meu filho não tem jeito. Talvez alguém está dizendo para você que teu filho não tem jeito. Talvez até um crente está falando isso para você, que teu filho não tem jeito, que já era. Para Deus não tem esse negócio de já era, não. O mesmo Deus que mudou a história da minha vida, onde eu sempre brinco assim, mas é brincadeira, estou fazendo serão na terra, porque o caminho que eu fui não tinha volta. Mas Deus me trouxe de volta e hoje eu estou aqui dizendo para você, não desista daquele que você ama. Talvez tenha esposa aqui querendo separar do marido porque ele é alcoólatra. Tem pedido você de ir para a igreja, louvar e glorificar o nome do Senhor. Mas você não vai largar o teu marido, não. Entrega ele na mão do Senhor. Deus muda a vida dele. Talvez tenha marido aqui que é a mãe que é convertida, mas a esposa não é. Da mesma forma, é muito mais fácil você deixar a pessoa do que lutar por ela. Talvez tenha filhos aqui que é cristão, está me ouvindo hoje, e seus pais não são convertidos. Faça um propósito com Deus, faça um voto com Deus, aquele voto que Jacó fez com Deus, quando ele percebeu que Deus estava naquele lugar. Talvez esse testemunho seja para edificar. Não olha para mim, não. Olha para Deus. Eu estou falando para você aqui, eu não ensaiei. Mas eu tive a oportunidade agora que me deram para dizer para você lutar por quem você ama. O amor da minha mãe era tão grande, mas tão grande por mim, que ela podia ter desistido de mim. Morreu sem eu ter me visto convertido. Mas ela sabia que eu ia me converter. Eu não sabia, não, mas ela sabia. E que a tua vida não vai ser diferente. O mesmo Deus que tirou José daquele buraco e levou ele como governador do Egito. Lá em Gênesis 40, lá em Gênesis 39, José fala que ele não fez mal nenhum para estar dentro daquela cadeia. E mesmo assim, jogaram ele dentro daquele buraco. Talvez tenha a pessoa que jogou no buraco e você hoje está com ódio dela. Eu te peço para tu liberar esse perdão. Libera o perdão, porque o perdão não faz mal para quem te fez mal, não. O perdão faz mal para a gente que carrega isso nos nossos ombros. E Deus só vai tirar o fardo dos seus ombros se você dá liberdade para Ele. Porque nosso Deus é educado. Talvez a tua vida não esteja andando, mesmo depois de convertido. Porque tem pessoas que você precisa liberar o perdão. Ou precisa pedir o perdão. E é muito difícil. Tanto liberar quanto pedir perdão, eu sei o quanto é difícil.
porque eu fiquei de mal com uma pessoa durante 10 anos e não conseguia perdoar aquela pessoa. Mas com a presença do Espírito Santo de Deus foi possível. E isso eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Talvez você que está aí, tem a família cristã e você não era igual eu, não era cristão. Minha família toda cristã, eu não queria nada com Cristo. E fiquei vagando nesse mundo durante muitos e muitos anos. Se eu tivesse me arrependido, quando eu fiz aquela campanha e Deus mudou a história da minha vida, eu não estaria carregando hoje. Nem estou carregando, mas não teria passado por muitas coisas ruins que eu passei na minha vida. Se tem alguma pessoa que na época eu não era cristão que eu magoei, ainda não consegui pedir perdão, aonde você esteja, me perdoa em nome de Jesus. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Que Deus continue abençoando esse canal. Esse canal é uma bênção. Esse canal entra na casa de maconheiro, na casa de prostituta, na casa de afeminado, na casa de feiticeiro, sem bater na porta. Basta você acessar esse canal. E tenho certeza, não só através dos testemunhos que eu dei aqui hoje, que eu passei por aqui hoje, mas de outros testemunhos que foram dados aqui. Você será alcançado através desse canal aqui, em nome de Jesus. Estou falando isso do fundo do meu coração. Talvez você não ainda tomou a decisão de aceitar Jesus. Aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. E deixa Ele conduzir a tua vida. Eu pensava que eu sabia conduzir a minha vida. E fui em caminhos que não tinha volta. Mas graças a Deus, a misericórdia de Deus é tão grande que Ele me trouxe de volta. Oh Deus, muito obrigado por tudo. Muito obrigado pela mãe que tu me deste. Ah, se não fosse a oração de Iraci de Souza Paulo, eu não sei onde eu estaria hoje. Mas através do joelho daquela mulher, eu consegui me converter em nome de Jesus. Eu vou deixar essa palavra com vocês que estão nos ouvindo hoje e nos assistindo hoje. E mais uma vez eu te peço, deixa o Senhor ser o Senhor da sua vida. Bem, né, Gustavo? Oxe. Depois dessa ministração aqui, eu só tenho a agradecer, gratidão, primeiramente a Deus e a você por ter cedido seu tempo aqui para conversar, bater esse papo com a gente aqui. Muito obrigado, Francisco. Amém. Espero que você volte aqui, né, para dar continuidade a esses vários testemunhos impactantes. A história foi só até a conversão, né? É verdade, tem muito mais, né? Então, você que estava aqui com a gente assistindo até agora, eu tenho certeza que você saiu impactado, tá? E não deixe de se inscrever no canal e compartilhar, com certeza já veio na sua cabeça aquela pessoa que precisa assistir esse vídeo, tá bom? Fiquem todos com Deus e até a próxima.